Mais Saúde na TV. Oferecimento: Clínica e Cirurgia de Olhos Dr. José Calil Mansur. Tecnologia, estrutura e qualidade que você vê. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde na TV de hoje, que nós vamos falar de daltonismo. Você sabia que 4% da população mundial sofre dessa síndrome? Isso mesmo. Então a gente vai estar falando isso no programa de hoje, e para nos ajudar recebemos aqui para um delicioso café da manhã o oftalmologista Dr. José Calil Mansur. Bom dia, doutor. Bom dia, Paulo. Tudo Mais bem? uma vez, um prazer recebê-lo aqui no Mais Saúde na TV. Igualmente, prazer é Tudo nosso. ótimo nessa manhã gostosa de sábado, né? É isso aí. Um cafezinho da manhã e a gente vai conversar um pouco sobre daltonismo, né, doutor? Vamos sim, é um prazer. Para começar esse programa, a gente já começa do jeito que a gente sempre começa, vindo pergunta das ruas. Manda aí. Vamos lá. Doutor, o daltonismo é genético? E aí, doutor, é genético? É genético, o daltonismo é genético ligado ao cromossomo X, né? Então é mais comum nos homens, porque o homem tem um X só, a mulher tem 2. E para ter o daltonismo, na mulher precisaria estar nos 2. Tá nos 2X. Isso. No homem um só. Então Já é mais. basta porque só tem um. Só tem um, né? Então é mais frequente no homem e tem fator genético. Tem fator genético. Tem. Existem algumas formas de daltonismo não genético, mas aí é por lesão de vias ópticas, às vezes lesões neurológicas, até adquiridos por alguns medicamentos que danificam os cones. São as células que captam As cores. as cores, transforma a Deve luz ser meio em cor. complicado, né, doutor? Não saber distinguir a cor assim, né? Imagino eu que deve atrapalhar bastante a vida da pessoa, né? Olha, por incrível que pareça, não atrapalha, porque você às vezes acaba diagnosticando, descobrindo, num teste visual quando o paciente vem por um exame que a empresa manda para admissional, né? Aí você faz o teste das cores e percebe que ele não tem o problema. Até então ele não sabia, já é adulto. Entendeu? Você imagina se o cara for trabalhar como a gente trabalha, por exemplo, com revista, com papel, com gráfica, com cor, né? O cara não consegue, né? Acho que tem algumas profissões que ele fica meio restrito, né? Tem algumas que fica restrito, porém, existem, principalmente em espionagem, na Guerra Fria, que eles utilizavam daltônicos para ver, às vezes, pessoas camufladas que o não daltônico não percebe e ele percebe. Ele percebia. Percebia. Então tem algumas coisas que às vezes o daltônico vê que quem não é acaba não vendo. Então tem algumas vantagens. Interessante, né? Pois é. E a gente tem mais uma participação, doutor. Vamos dar uma olhada. Doutor, de que forma o daltonismo atrapalha a vida da pessoa? Bom, para quem não consegue tirar vantagem, como os espiões, né? Os espiões. E aí, atrapalha, doutor? Olha, no dia a dia não costuma atrapalhar. Assim, por exemplo, farol de trânsito, você tem a sequência. Todo mundo aprende que o aprende quase na vermelho, escola isso, né? Então, você aprende a sequência. Então, ele já está habituado, ele vê qual está aceso. Mas em alguns graus o indivíduo não consegue nem saber, por exemplo, a hora que deu verde ali, ele não... Eles falam que sabem, né? Pela disposição, e o tom não é... Na verdade, é muito raro o daltonismo total, ausência de visualização de todas as cores. Ou o cara enxergar preto e branco. Preto e branco, ou tom cinza. É muito raro. Mas existe. É raro. No ser humano é muito... Eu, pelo menos, nunca peguei alguém que não enxergue cor nenhuma profissionalmente. Mas
tem descrito que pode existir, né? Mas vamos supor, o daltonismo atrapalha muito se a pessoa vai escolher uma roupa no dia a dia, entendeu? Meia social. Meia. Meu pai, por exemplo, tinha daltonismo. E ele, às vezes, punha uma meia de uma cor e outra de outra. Que quando ele escolhia, ele tinha que perguntar para minha mãe, por exemplo. Entendeu? Às vezes, combinação de calça, camisa. Se deixar ele escolher, às vezes, ele vai sair. Não dá muito certo. Não dá muito certo. Vai sair... Sai meio esquisito. Sai meio esquisito. Não combina. Cor de carro. Às vezes, ele vê um carro vermelho. Por exemplo, ele fala que é um outro tom, um verde, ou, enfim. Agora é engraçado isso, porque o indivíduo sozinho, ele não consegue, ele não tem essa percepção de que, eu estou enxergando uma cor errada, por exemplo. Não, para ele é normal, sempre ele viu assim, né? Então, para ele, tá tudo bem. Na maioria dos casos, doutor, já nasce com essa predisposição? Já nasce daltônico? É genético. É genético. Né? Não existe alguma coisa que ele adquire no decorrer da vida? Existe aqueles casos que são não genéticos, as causas neurológicas. Mas aí tem que ter alguma lesão de vias ópticas, né? É um pouco mais rápido óptico, mas um pouco mais raro também. É raro, é difícil, né? Mas o mais comum é o genético mesmo. Legal. A gente nos próximos blocos, no terceiro bloco mesmo, a gente vai fazer alguns testes, mostrar aí, para você que está em casa, acompanha o programa de hoje, para você saber, de repente vai que a gente descobre que você descobre que você é daltônico, aí já dá para procurar um oftalmologista, né, doutor? Né? Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tá. Venha ter sucesso com a gente. Seja um franqueado da revista Mais Saúde, uma das pioneiras em franquia de revista no país. Franquia sem taxa de royalties. Unidades de 40 metros quadrados. Lucros de até 40%. Retorno do investimento de 6 a 12 meses. Suporte completo ao franqueado. Seja o dono do seu próprio negócio. Ligue para a gente. Telefone 14 30 26 6192 ou acesse revistamaissaude.com.br/franquia. Para que você consiga enxergar o bom da vida, a Clínica de Cirurgia de Olhos Dr. José Calil Mansur dispõe da mais alta tecnologia para a realização de exames e cirurgias. Agende uma consulta. Fone 3326-1910. A beleza da vida está em todas as coisas. É possível enxergar o que é belo em tudo que fazemos para quem é importante para nós. E mais do que amar a todos que nos fazem bem, a gente tem que amar a si mesmo também. Esse tempo dedicado à nossa beleza faz toda a diferença. Esse é o segredo para quem deseja viver em harmonia com a felicidade. No Maison das Flores, nossa equipe se concentra na manutenção dessa felicidade, a beleza que está em você. Avenida Doutor Dória 575, Assis, São Paulo. Airado, trufado, a francesa, um melhor que o outro. Com um ambiente agradável, você pode desfrutar de deliciosos bolos, inclusive nas versões zero açúcar. Sodier, o sabor do momento. Eu e a Castor levamos o sono a sério. Castor é qualidade em cada detalhe garantida por um laboratório de pesquisas exclusivo. Não é à toa que a marca de colchões mais lembrada do Brasil é Castor. Castor, um sonho de colchão. Estamos de volta com Mais Saúde na TV, onde a gente está falando sobre daltonismo. Estou recebendo aqui o oftalmologista Dr. José Calil Mansur, mais conhecido como Dr. Calil. Isso aí, Paulo. Né? Doutor, vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá. Manda aí. Doutor, como que eu posso identificar um daltônico? Bom, identificar um daltônico, é possível isso? Uma pessoa leiga no assunto, identificar um daltônico? A minha produtora está falando que eles não têm... Só se ele começar a perguntar cores e ele começar a trocar, né? A minha produtora está falando que é meio difícil, porque ele não tem orelha maior e uma menor, né? É igual de todo mundo, né? A única forma para você ver se é com os testes para daltonismo, né? O mais comum... Tem que ir no oftalmologista, não tem como sem saber. O mais comum é um teste que depois a gente vai mostrar, chama teste de Ishihara, que é quem desenvolveu esse teste. São círculos com números coloridos, com números dentro também coloridos. Então, ou seja, você faz
uma salada de cores ali com um número no fundo. O daltônico vai tropeçar e errar. Entendi. Alguns. Legal. E a Selma foi para as ruas para tentar talvez identificar alguém que tenha daltonismo. Fazer um teste. E justamente esse teste do Ishihara. A gente levou esse teste para as ruas, né, para saber se as pessoas conseguem encontrar o número nos círculos ali, nessa salada de cores, né? Sim. Vamos ver o que deu essa história. Manda aí. Vamos lá. A maioria das pessoas consideram normal a arte de ver a vida em cores. Elas se preocupam com a combinação de cores de suas roupas e ficam cheias de apetite ao ver o morango vermelho e ficam super alegres com as cores da natureza. Mas você sabia que aproximadamente 180 milhões de pessoas no mundo não conseguem ver totalmente ou parcialmente essas cores? E você já fez o teste para saber se é daltônico? Você consegue falar para mim a sequência desses números? Consigo. 25, 29, 45, 56, 6 e 8. O primeiro de cima é o 25, 29, 45, 56, 6 e o 8. 25, 29, 45, 56, 6 e 8. Olha, parabéns, Rafael. Daltônico você não é. Você imagina como seria a sua vida se você não conseguisse enxergar as cores tão nítidas assim? Seria mais difícil, né? Você consegue falar para mim a sequência de números dessas cores? Consigo. 25, 29, 45, 56, 8 e 4. Ei, Júlia, eu vi que você deu uma erradinha nos últimos números. Você percebeu? Percebi. Esse número aqui que você falou, que seria o 4, é o 6, né? Então, Júlia, acho que foi um erro pequeno, foi somente um, mas eu acredito que seria legal você fazer um exame mais aprofundado. Eu achei que eu ia conseguir ver certinho, que não ia ter dúvidas. Doutor, a gente falou no começo do programa sobre as mulheres, né? Nós pegamos uma mulher agora que das 6, ela teve 2 erros. Pode ser considerado daltônico? Já pode acender a luzinha vermelha ali ou não? O ideal é fazer o teste completo, né? Pode ser, não é impossível, mas na mulher é mais raro de ter, mas ocorre. E de 6 testes, se ela fez o 6 e 6, errou 2, também não é um número já preocupante? Não, porque o teste às vezes você faz numa situação na rua foi feito, com a iluminação. O correto é fazer dentro do consultório, com a luz correta, a distância correta, tal. Mas com 2 é bom ela fazer um teste, uma consulta e pedir para o oftalmologista fazer o teste, né? É possível a pessoa fazer em casa isso? Pegando essas na internet? Esses métodos do Ishihara, por exemplo, a pessoa pode fazer em casa? Pode fazer. Dá para fazer, né? Tem sites que tem o teste. Então, obviamente ela vai ter um resultado final, um diagnóstico final depois que passar por um oftalmologista. Sim, mas já dá para saber mais ou menos em casa. Já dá. Que legal. Ó, então a gente vai mostrar para você no próximo bloco como que é esse teste. A gente vai fazer esse teste aqui. Você de repente pode fazer em casa. Se começou a errar, já corre para procurar um oftalmologista, né, doutor? Sem dúvida. É isso aí. A gente tem mais uma participação. Manda aí. Vamos lá. Existe tratamento e cura para o daltonismo? E aí, doutor, tem cura? Não tem cura. É uma condição que a pessoa nasce daltônica, vive daltônica até o final da vida, né? Mas você não tem tratamento. O que você pode orientar é o seguinte: certas profissões que mexem com muitas cores tem que identificar. Acho que não seria o ideal para um daltônico. Por exemplo, tem situações que teste de carro que tem, vamos supor, muitas cores, piloto de teste. Tem algumas situações que depende de identificação de cores para você tomar decisões que às vezes não é legal, né? Eu acho o cara não tem, então, como a gente falou, né? Tem algumas profissões que mas não há restrição, por exemplo, para
tirar a carta, até tem os testes de cores, né? Mas é mais na finalidade de orientar para que a pessoa siga algumas profissões que não dependam de identificar a cor. Legal, doutor. Eu vou chamar agora, a Selma vai mandar um recado para você que quer ser dono do próprio negócio. Dá uma olhada nesse recado da Selma e depois eu volto. Selminha, manda lá. É isso mesmo, Paulo. Chegou a sua vez de ser dono do próprio negócio. Já pensou nisso? Não? Então pode começar a pensar a partir de agora. A revista Mais Saúde é uma das pioneiras em franquias de revista no país. Com baixíssimo investimento, você vai ser dono do próprio negócio. E as vantagens são várias. Franquia sem taxa de royalties. É isso mesmo que você ouviu, franquia sem taxa de royalties. Lucros de até 40%. Apoio total ao franqueado. E o melhor, o seu investimento com retorno garantido em menos de 12 meses. Então não perca tempo. Ligue 14 30 26 6192. Novamente, hein? 14 30 26 6192 e fale com Cláudio Terra ou acesse revistamaissaude.com.br e venha ser nosso franqueado. Muito bem, Selminha. Então, já viu o recado da Selma. Ligue pra gente se você quer ser um franqueado da revista Mais Saúde, que é uma das revistas que mais cresce no Brasil. Que beleza, hein? Gente, vou pro rápido intervalo, mas antes eu quero fazer um agradecimento pra Padaria Santa Fé, que mandou aqui pra gente delicioso café da manhã. Endereço: Avenida Antônio de Almeida Leite, número 1413, Jardim Paulista. O telefone de lá é o 14 3325 2796, em Ourinhos. A segunda panificadora ou padaria fica na Henrique Pontara 285, no Jardim Santa Fé, também em Ourinhos. E o telefone de lá é o 3322-2479. Mandar um abraço super especial aqui pro Rodrigo, um dos diretores lá da padaria. Joia? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Venha ter sucesso com a gente. Seja um franqueado da revista Mais Saúde, uma das pioneiras em franquia de revista no país. Franquia sem taxa de royalties. Unidades de 40 metros quadrados. Lucros de até 40%. Retorno do investimento de 6 a 12 meses. Suporte completo ao franqueado. Seja o dono do seu próprio negócio. Ligue para a gente. Telefone 14 30 26 6192 ou acesse revistamaissaude.com.br/franquia. Eu e a Castor levamos o sono a sério. Castor é qualidade em cada detalhe garantida por um laboratório de pesquisas exclusivo. Não é à toa que a marca de colchões mais lembrada do Brasil é Castor. Castor, um sonho de colchão. Airado, trufado, a francesa, um melhor que o outro. Com um ambiente agradável, você pode desfrutar de deliciosos bolos, inclusive nas versões zero açúcar. Sodier, o sabor do momento. A beleza da vida está em todas as coisas. É possível enxergar o que é belo em tudo que fazemos para quem é importante para nós. E mais do que amar a todos que nos fazem bem, a gente tem que amar a si mesmo também. Esse tempo dedicado à nossa beleza faz toda a diferença. Esse é o segredo para quem deseja viver em harmonia com a felicidade. No Maison das Flores, nossa equipe se concentra na manutenção dessa felicidade. A beleza que está em você. Avenida Doutor Dória 575, Assis, São Paulo. Para que você consiga enxergar o bom da vida, a Clínica de Cirurgia de Olhos Dr. José Calil Mansur dispõe da mais alta tecnologia para a realização de exames e cirurgias. Agende uma consulta. Fone 3326-1910. Estamos de volta com Mais Saúde na TV. E agora a gente vai pro quadro Mais Saúde Já. O que será que vem por aí? Manda! Beatriz, você tá dormindo muito, acorda pra vida. Pessoal, o meu recado é para os pais de hoje. Criança tem que comer bem, praticar esporte e estudar. Amor, você prometeu em 2014 nós caminharmos juntos, fazer uma caminhada. E até agora você só tá na cervejinha, tô esperando. Então, eu quero mandar um recado pra minha mãe. Porque sempre que eu vou assistir filme com ela, ela dorme antes de acabar o filme. Aí depois ela vem falar comigo e fala que não lembra do filme. E quando eu vou e eu chego à noite em casa
E eu chego, a geladeira tá vazia. Então ela come tudo de errado e eu quero mandar esse recado pra ela. Se liga aí, mãe. Pessoal, ajudar ao próximo é um ato saudável. Portanto, ajude o próximo. Otávio, vamos mudar essa vida, cara. Você tá muito no computador, você tá comendo demais, não pratica esporte físico. Vamos mudar isso aí, cara. Muito bem, legal. Doutor, a gente voltando aqui no nosso tema, nós temos vários papéis impressos aqui que pode, né, já começa a ajudar no diagnóstico, né? E a gente estava falando no bloco anterior que depende se a pessoa imprime isso aqui, pode fazer o teste em casa, né? Ajuda, uma triagem em casa. Não é legal fazer na frente do computador, né? Eu acho que é legal imprimir, né? Eu acho melhor impresso, né? Porque pode ser que até a própria tela do computador pode dar uma... Dependendo do computador... Não, né, tem até hoje nos aparelhos modernos, que tem a tela, né, do computador, tem como projetar o teste nele. Não há no próprio problema. Computador? Tem. Não precisa nem imprimir, então. Não, se não tiver impressora, pode fazer o teste como uma forma de triagem. Deu alguma suspeita de daltonismo, vai até um consultório para confirmar. Legal. Por exemplo, aqui nós temos o pimentão verde e o pimentão vermelho, né? Vou pegar aqui, ó, câmera. Pimentão verde, pimentão vermelho. Bem básico, né, doutor, esse teste aqui? Isso aí é um teste, digamos assim, simples, só para a pessoa ver se está vendo essas cores primárias, né? O verde, o verde e vermelho. Ó, você tá enxergando que aqui é vermelho e aqui é verde. Beleza? Se você não estiver enxergando isso, mas por você esses faz parte testes, da estatística. É difícil às vezes você dizer que é ou não é. Então tem testes específicos que você faz para confirmar. Mas normalmente, por exemplo, as mães às vezes percebe, ou professora já no primário, na pré-escola, já pega, né? Já começa a perceber que ela manda pintar de tal cor, a criança pinta de outra. Pode ser até parecida, mas não igual às outras. Então já começa aí. Aí faz o teste e para saber, né? Agora, essa aqui me chamou a atenção, super legal, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, a gente tem roxo, vermelho, as palavras da cor que né? Depois inverte o negócio. Por exemplo, o roxo tá azul, o vermelho tá verde, né? Parece pegadinha. Parece pegadinha, exatamente. Parece pegadinha. Isso aqui também é um dos testes, né, doutor? Isso dá para confundir. Isso acaba mais confundindo. Quem tem, né, o daltonismo ou descromatopsia, né, que chama. O daltonismo chama descromatopsia. Descromatopsia. Agora, esse aqui, ele já é um pouco mais punk para você conseguir, né? Ele tem os números. Esse aqui já é o teste do Ishihara. Esse é basicamente o teste de Ishihara. A gente tem até o livro aqui também. Tem o livrinho aqui do Ishihara que foi quem desenvolveu esse teste, né? Então você vai mostrando as depois tabelas, ela começa a complicar. Depois, ela começa a ficar mais difícil, né? Para essa câmera aqui, doutor, ó. Isso. Aí ele começa a ficar um pouco mais difícil, né? Aí tem várias tabelas e tem um número dentro. Algumas até não tem número, mas é para o teste. Aí a gente tem um guia para acompanhar a leitura, né? Para saber aonde ele errou. Tirando uma avaliação. Isso, você vai anotando aonde ele errou. Depois você classifica. Se é daltonismo que pega as cores verde e vermelho, né? Ou ausência de mais cores. Então, você diagnostica. Diagnostica quase o grau aí também. O grau. Legal. A gente também tem o semáforo, né? A gente está mostrando aqui. O semáforo, como nós falamos também, às vezes a pessoa acaba não enxergando, mas ela sabe, né? Não é que vai passar no sinal vermelho, mas ela sabe a sequência. Ela sabe a sequência. É muito... geralmente não confundem, né? E esses semáforos aqui mais antigos aqui, eles estão mudando, né? Estão ficando mais modernos. De LED tá colocando de LED. Tem aquele de tempo também, que acho que é legal, que ajuda bem aquele de tempo, né? Sem dúvida. Bacana. Aí depois nós temos aqui esse aqui já para criança, né?
Dá pra pegar aqui, câmera? Figuras geométricas, né? Então tem círculo, quadrado, estrela. E aí também tem uns graus mais, né? Por exemplo, isso aqui ainda é meio difícil de, né? Dependendo. Um quadrado aqui. Conseguindo enxergar aí? Quadrado aqui, ó. É um quadrado. Tem uns outros testes que são feitos com umas lãs, né? Para a pessoa organizar em cores. Tem um outro com luzes para ela associar, para organizar. Então existem vários outros testes que... Mas normalmente o mais usado é a tabela. É a tabela do Ishihara, né? Tem inclusive para criança também, que não vai saber às vezes os números, né? Mas tem as formas geométricas, né? Isso, mas existem tabelas para classificar. Para classificar, para criança. Como se fosse o livrinho com... Legal. Pra classificar. A gente tem mais uma pergunta, vamos dar uma olhada? Vamos lá. Manda aí. Doutor, a gente pode considerar o daltonismo uma doença? E aí, doutor, uma doença? Não é uma doença, né? É uma disfunção dos cones que altera a interpretação das cores. Então não é uma doença porque não limita a pessoa na vida dela, não é evolutivo. Não precisa tomar remédio, não precisa, né? É uma vida normal, né? Vida normal, não tem remédio, não tem um tratamento, não existe uma prevenção, nada disso. Você tem que conviver com isso e para o daltônico, para ele, tá tudo bem, normal, né? Só em algumas situações de cores que ele pode... Tipo, às vezes precisa do auxílio de alguém, como a gente falou, para ver uma roupa, né? Alguma coisa, não vou usar meio igual meu câmera tá usando, mas isso é coisa da vida. A gente tem mais um teste aqui também. Esse aqui é meio tranquilo, né? Que de repente você pode fazer em casa também. Deu pra pegar aqui, câmera? Pra fazer em casa, né? Verde e vermelho. Pra saber. Né? Verde e vermelho. Ele vai, esse teste, na verdade, ele vai diferenciar. Não digo bem os tons do verde e vermelho, mas ele vai saber que tem a figura aqui num fundo de outra cor, né? Mas às vezes ele não vai te dizer que é verde e vermelho. Ele vai falar a forma, mas às vezes não vai saber que é verde. Sim, às vezes a cor vê outro tom, pode falar uma outra cor. O verde, geralmente, que a gente estava comentando, que o verde é mais propício o daltônico errar, né? É o verde, né? O espectro de cores mais comuns do daltonismo é do verde e vermelho. A pessoa com deficiência verde e vermelho, que é o que a gente mais detecta. Então, nessas cores, e as cores derivadas dessas, próximas ao comprimento de onda, ele vai trocar às vezes, ou... Então, mas o verde, por exemplo, ele enxergaria como o quê? Dá pra ter uma noção assim? Que cor sei lá, o verde, de repente, ele não vê verde, vê azul, por exemplo. Ele vai ver com outro espectro, entendeu? Vê um marrom, vê um lilás, vê um... Entendeu? Não tem, na verdade, uma cor fixa, assim, o verde eu vejo... Substitui por tal cor. Ele vai ver no espectro, mas não exatamente naquele que está aquela Isso, cor. obviamente, pode variar também de pessoa para pessoa. Pode, de acordo com a deficiência que ele tem nos cones. Legal. Mais ou menos. Doutor, tá bom? Obrigado pela sua participação aqui. Em de breve, tá tenho bom. certeza que a gente vai falar mais coisas aí da oftalmologia. Joia? Que causa interesse aí, né? É isso aí. Gente, o programa fica por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado pela presença. Facebook da revista, facebook.com/revista Mais Saúde. Dá um curtir lá. Um grande final de semana. Até o próximo programa. Tchau. Estamos de volta com Mais Saúde na TV. E agora a gente vai pro quadro... Começa já. Muito bem, minha... Vai! 3, 2, 1, foi. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde na TV de hoje. E hoje a gente vai estar falando sobre daltonismo. Você sabia que